Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast e hoje eu tenho um convidado especial, gente. Pode-se dizer até um conterrâneo, né? Que veio diretamente lá da minha terra. E para você que não sabe, não é o Goiás. Você ainda não assistiu todos os episódios, né? Que se você acha que é Goiás, não é. Sou paulista, eu sou goiana falsificada. Então, sim, diretamente lá de São José do Rio Preto, minha terra natal, gente. Eu tô assim, ó, rufem os tambores pro meu convidado de hoje. Mas antes, vamos lá pra bio dele, né, gente? Que é nada mais e nada menos do que um administrador, empresário, investidor anjo. Ou seja, fica ligadinho aí. Se você tem um bom negócio, vai que o seu investidor tá aqui nessa mesa hoje. Um nome que representa inovação, né, gente? Principalmente quando se fala de educação. Eu não sei vocês, mas o pouquinho que eu conheço dele, eu já estou alucinada com o que eles vêm inovando nessa área. Eu sou suspeita a falar, eu sou uma defensora do que é educação, do que é estudar, do que é se desenvolver, né, morrer insatisfeito. Então, educação mora no meu coração. Ele também não é só um acelerador de startups, de empresa, mas também com uma estrutura no 360 graus. Ou seja, eu não sei vocês, mas eu já estou doida para saber sobre o que é isso. Já até preparei algumas perguntinhas com relação. Então, assim como eu, vamos aprender muito no nosso episódio de hoje com ele, gente. Nada mais, nada menos do que ele, que é liderança financeira, Ronaldo Estima, no meu canal de podcast. Sim, sou eu! Seja bem-vindo, meu conterrâneo! Então, vamos explicar esse conterrâneo aí, Vamos explicar, né? Porque tudo bem, tô lá, mas tem uma história. Eu me sinto seu conterrâneo agora, porque dia 23 de maio eu recebo da Câmara Municipal de São José do Rio Preto o título de comendador rio-pertense. Sério? E eu sou natural de Osasco. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo que eu também sou do Goiás, falsificada, mas eu sou. Então, sou seu conterrâneo, sim, porque a partir do dia 23, na verdade, já fui informado de que vou receber uma medalha do brasão da cidade e do título também o diploma de comendador rio-pertense, pelos serviços prestados na educação da cidade. Então, sim, somos conterrâneos. Gente, olha que legal, né? Não vou nem falar engraçado, mas o quanto Deus é cirúrgico. Sim, São José do Rio Preto, minha terra natal, cresci lá, me desenvolvi lá, pelo menos até os meus 12 anos de idade, mas sabe aqueles 12 anos morando com o pai? Aí depois que eu cresci, eu ficava assim, Ana morava com a mãe, Ana morava com o pai. Então depois dos meus 12 anos, um ano sim, um ano não, eu estava em Rio Preto. Puxa, que legal. Então Rio Preto, ele sempre me via era semestre e ano, né? Então sim, né, não tem nem o que falar da minha cidade, gente, sou extremamente apaixonada e ver o quanto empresários vêm se desenvolvendo nessa área da educação lá me faz até vontade de voltar. Seja bem-vindo. Mas vamos lá, Ronaldo, assim, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas antes da gente se aprofundar, principalmente nesse quesito de experiência, no sentido de investimentos, empresa, empreendedor, empresário, né, que a gente sabe que existe uma lacunazinha aí entre você ser um empreendedor e você ser um empresário, quero saber muito sobre seu ponto de vista, sua perspectiva sobre esses mundos, mas vamos do começo mesmo, assim, porque eu gosto de saber do meu convidado. Sabe aquela pergunta que geralmente nossos pais fazem? O que você vai ser quando crescer? E aí, tudo bem, né? Que a gente até pensa em ser astronauta e tal, mas talvez lá na sua infância você imaginava que você seria o que você é hoje, a educação, algum conceito aí no sentido da sua trajetória. Em algum momento na sua infância você se via fazendo o que você faz hoje? Conta um pouquinho para nós aí, voltando lá do túnel. Que pergunta gostosa de responder e difícil também. Sim. Não, nunca planejei absolutamente nada, com exceção do fato de que eu planejei um pouco para começar a namorar com a Ana Cláudia, que é minha esposa. E isso sim, teve um pouco de estratégia, de planejamento, mas com relação às outras todas as coisas, de chegar até aqui aos 55 anos de idade, com algumas empresas e podendo mentorar e falar sobre educação, sobre liberdade financeira, sobre empreender, enfim, sobre o 360, que daqui a pouco nós certamente conversaremos. Sim. Não planejei, não. Eu realmente, desde pequeno... Aliás, é difícil, é uma pergunta difícil, porque eu acho que eu nunca fui pequeno. Virou adulto rápido? Eu virei adulto muito rápido. Como eu parei de crescer com 13 anos de idade. Então, com 13 anos, eu já media mais de 1,90 m. Então, as pessoas confundiam um pouco o meu tamanho com o nível de responsabilidade que era atribuído a mim.
Então, certamente, o meu amadurecimento foi muito rápido. E muito cedo, trabalhando com o meu avô, inicialmente com o meu avô, posteriormente com meu pai, com minha mãe, minha avó e minha tia. Então, sempre eu tive um peso muito, muito grande nas costas por conta do tamanho, mas eu sempre tive pouca idade. Essa foi a questão. E a resposta é não. Não planejei estar aqui fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Algum momento, eu gosto de entender um pouquinho essa vivência, porque a gente sabe que a ambiência nos molda. Uhum. Então, algum momento que você sente, não vamos falar de períodos ou idade, mas na sua vida, nessa jornada, antes mesmo de você ter a certeza ou se tornar quem você é hoje, que você sofreu alguns desafios que contribuiu você estar onde você está hoje? Tem alguma história, algum case, alguma situação nesse período, por exemplo, às vezes até dos estudos ou da faculdade, ou a decisão que você tomou quando você foi para a faculdade, em algum momento ali nesse lugar? Eu acredito que... Eu sempre, hoje, com a idade que eu tenho, eu penso o seguinte, Ellen, que as grandes ideias, elas nascem de dores. Isso. Mas eu nunca tive, agora, recentemente, eu tenho mais formatado isso na minha cabeça. O que me tornou um profissional, um homem resolutivo, podemos chamar, foram realmente as dificuldades com que eu passei pela vida, por todos os segmentos em que eu passei. Ora trabalhando como autônomo, ora trabalhando como CLT. Também já fui funcionário, fui bancário. Ah, é? Foi. Depois podemos falar sobre isso. Interessante. Passei por 4 incorporações. Ali, se for falar, fala um desafio, meu Deus, 500 mil, né? Meu pai era funcionário do banco também. Então eu penso, aos 8 anos de idade eu vou para a feira. E quando você é um vendedor ambulante, ou quando você trabalha nas ruas de São Paulo... O empreendedorismo nasceu bem aí, então, no comecinho. Então, não tem como planejar isso. Nós só sabemos que precisamos acordar muito cedo, Sim. subir no caminhão, ir até o endereço estipulado que a prefeitura determina para a gente, e chegando lá, nós temos que descarregar o caminhão, arrumar a barraca, vender as frutas, e nós temos um tempo para fazer isso, para chegar e depois um tempo para sair, porque a prefeitura limpa a rua depois para não ficar sujeira nos moradores, não é? Uhum. Mas, por exemplo, ninguém disse para mim quanto de força eu tinha que usar para segurar a barraca quando chovia. Porque se você não segurasse a barraca, a água levava os tabuleiros e as frutas. Ainda mais Rio Preto. Era em Rio Preto? Não, era. Isso em São Paulo. Tá. Então, essas questões que do dia a dia que foram acontecendo comigo, e essa cobrança, por conta da minha estatura, chegando muito rapidamente... você é maior da conta, vem cá fazer. Então, nunca ninguém perguntou se eu achava legal descarregar um caminhão de frutas com 8 anos de idade. Nunca foi me dado a chance de dizer, eu acho que... Ou alguém falou, não, ele é muito jovem, ele não pode carregar uma melancia de 20 quilos, ou ele não pode pegar uma caixa de laranja com 30 quilos. Sim. Eu chegava na feira e as caixas eram dadas para mim, e eu punha no ombro e descarregava. Mas eu não estou aqui reclamando disso, muitíssimo pelo contrário. Eu agradeço cada melancia que eu carreguei, eu agradeço cada caixa de laranja que eu carreguei, e tantas vezes de madrugada, chovendo, com frio ou com calor, nós fomos para a rua e foram 10 anos fazendo isso. E eu me orgulho muito dessa passagem. Porque essas coisas é que resolvem os nossos problemas. E faz com que a gente pare de achar que tudo é um problema. Sim. Então, o que eu faço? Eu acordo todos os dias. O que eu tenho para fazer hoje? A minha esposa, ela é extremamente organizada, Ana Cláudia. Ela é extremamente organizada. Ela quer sentar comigo para planejar o 2026. Adorei ela. Mas eu digo para ela, eu respeito, eu entendo. Eu respeito o desespero, né? Já vamos trazer ela para uma entrevista. Não, vocês vão adorar, é contagiante. Ela é encantadora. E tem muito para dividir e trocar com vocês. Mas eu sou o profissional que acordo sabendo que eu tenho que resolver o que vai aparecer pela frente. Legal, legal. Então, eu não consigo... Acaba que no final a gente é sempre um aprendizado, né? A nossa jornada. O que me facilita é o fato de não enxergar problemas. Eu não vejo problema em absolutamente nada. Por exemplo, no seu caso, você mandou um questionário para eu dizer algumas coisas, para você ter uma linha de raciocínio comigo, que muito certamente a gente vai se perder, você não tenha dúvida nisso. Porque eu não gosto de ser brifado.
Se você colocar uma pauta ou alguma coisa para eu ler, isso realmente é algo que me incomoda. Então, recentemente eu gravei um podcast para Jovem Pan, em São José do Rio Preto, Kátia Brito. Mandar um beijo para Kátia. E Kátia, obrigado, viu, pela oportunidade. Eu nem sabia do que se tratava. Claro que ela estava tentando fazer uma prospecção comercial, eu e minha esposa sendo donos do colégio, isso é uma estratégia de marketing. Eu chamo eles aqui, gravo um podcast com ele e ofereço meu produto. Então, vou pensar em algum produto para oferecer. Bia, me ajuda aí, Bia. O que a gente vai oferecer pro Ronaldo no final, que eu não pensei nisso, não. Aí a Ana falou assim, olha, vou marcar. Ok, marca. Eu cheguei lá sem saber o que ia ser dito. Geralmente a gente usa os formulários, mas para dar um direcionamento. Mas assim, falar que eu sigo, raras exceções, porque eu gosto de conhecer o convidado. Quando eu pergunto para você como foi o seu início de jornada, quando surgiu o empreendedorismo, quando isso se tornou consciente na sua vida, a gente entende que dentro de uma jornada empreendedora, é assim mesmo. Então, se a gente está falando com o empresário, com o empreendedor, que às vezes passa por uma dificuldade, um desafio, e a gente mostra através da nossa história, dos nossos relatos, que é assim mesmo, a gente acaba mostrando para ele que o caminho é esse, que não tem outro. Lógico. Então, eu gosto de, dentro da história, dentro desse cronograma de ambiência, de quais foram os desafios, os erros e acertos que foi contribuindo para a gente poder estar e chegar onde nós estamos. Ellen, eu posso garantir para você que foram muito mais erros do que acertos. Eu garanto isso para você. Isso daí é uma certeza absoluta que a gente deixa aqui para vocês que estão nos assistindo. Você vai mais errado que acertar. Mas você tem que tentar. Tem que tentar, né? E com relação ao colégio, a minha época de colégio regular era muito difícil. Para mim era muito difícil. Imagina só. Você trabalhava com 8 anos, né? Imagina só. Hoje só se estuda. Olha que inclusive, o projeto da geração Invictus, que tornou-se Sharkathon, Shark Tank School. Sharkathon é os exercícios e as atividades que acontecem dentro do colégio. O Shark Tank School, ele nasce dessa dor. Depois nós podemos falar mais, mas basicamente assim, vamos dar um passo atrás e pensar num garoto de 8 anos que acorda 4 horas da manhã e vai para a feira, descarrega um caminhão, atende clientes, vende frutas, já sabia mexer com dinheiro, já me relacionava e já me defendia como um homem, e à tarde eu tinha que ir para o colégio. Eu não estava socialmente encaixado com os meus amigos. Sim. Porque quando eu chegava no colégio, os meus amigos, com 8, 9 anos de idade, eles muito provavelmente ficaram em casa com seus pais. Soltando pipa. Tendo um outro rolê. E eu chego no colégio já entendendo e já tendo passado por uma jornada de trabalho. Tudo bem, para mim era diversão, mas era um trabalho. A minha linguagem, a minha expressão corporal, as minhas reações eram diferentes. Por exemplo, quem me chamava atenção na minha sala com 8 anos? O professor. A professora, eu queria conversar com eles. Mas eu não queria conversar com eles sobre matéria. Eu queria falar com eles Trocar ideia sobre outras coisas. Imagina, né? Então, eu não tive um desempenho regular muito eficiente no colégio e eu faço uma meia-culpa, né? Faço uma meia-culpa. Eu assumo que eu deveria ter tido mais paciência e ter me adaptado mais, ter aceito mais as regras do colégio, porque quando você, bem cedo, é um comerciante, você se torna muito autônomo, né? Verdade. Então, sendo autônomo, você normalmente não cumpre regras. Você é o cara que não tem essas questões de disciplina muito apuradas. Eu faço meia culpa com o colégio porque o colégio também não soube entender o meu momento. Imagino. Então, o tempo todo, o colégio me qualificava como o cara que dava trabalho, o cara que era problemático, o cara que... Olha só. Então, eles iam na minha casa, querer saber qual era o comportamento que meu pai tinha com a minha mãe, porque eu era diferente. É engraçado você falar isso, quero puxar um adendo aqui, que você falou sobre o momento. A gente sabe que quando se fala de educação, e você sendo um empresário na área da educação, principalmente infantil ali, né, das crianças que estão se formando, e com todo o seu conhecimento, obviamente, com conhecimento de educação mais executiva, né, você sendo o empresário que é. Como que você enxerga hoje, vou falar nível Brasil, né, a gente não vamos tão longe não, esse conceito de momento no quesito educação.
Porque muitos, a gente vê, indo para a faixa etária ali de primeiro e segundo grau, muitos deixando os estudos por conta dessa visão de ter que trabalhar, às vezes ter que sustentar, ou às vezes porque acha que educação não é importante. E indo para a parte mais executiva, no sentido de que eu sou empreendedor, eu dou conta e eu faço o meu rolê, e eu não preciso estudar para isso. Qual é a sua visão sobre esse tipo de comportamento hoje? Que é uma realidade, né? Ok. Nós encontramos na internet alguns meninos e meninas tentando buscar explicações com relação a estudar. Então vamos deixar bem claro, é uma pauta que não tem discussão. Tá. Não existe outro caminho. Não tem certo e errado. Não é porque eu sou dono de um colégio. Sim. É porque eu estou falando isso, muito pelo contrário. Tá. Eu estou dizendo isso, eu estou dizendo porque é deixar claro que se você não estudar, se você não cumprir a jornada do ensino regular, porque o que é o ensino regular? Eu posso dizer que não é muito agradável, mas faz parte de um processo de exercício cerebral. Entende? Então, assim... Então, se levarmos em conta que a educação é um copo de água que nunca transborda e que se você ficar repetindo essas questões, você vai fazer exercício para o teu cérebro e vai ampliar sua capacidade de entendimento, certamente nós podemos garantir que sem educação nós não conseguimos absolutamente nada nessa vida. Faz sentido, total. Ok. Só que, como eu disse anteriormente, não é uma coisa muito gostosa de fazer. Sim. E o que a gente tem que fazer então? Os colégios, principalmente nas fases de infantil, Fundi 1, 2, ensino médio, criar atrativos, rolês interessantes dentro dos colégios hoje, para fazer com que os nossos alunos entendam e se sintam pertencentes ao colégio. Desta maneira, você criando atividades extras curriculares, os alunos começam a ter gosto de ir. E falar, ok, eu tenho que aprender física. Ah, mas depois da física eu vou ter uma aula de empreendedorismo. Ah, depois da química, eu vou ter o coral. Depois da aula de geografia, eu vou ter a dança de rua. Quando você cria esses movimentos dentro do colégio, e que muitos colégios já começam a fazer isso, porque já sacaram que, principalmente... Existe uma necessidade de se adaptar a esse novo comportamento, né? O pulo do gato da educação é o aluno passar na frente do seu colégio, seja ele pequeno, médio ou grande, e virar para os pais e para os amigos e dizer assim, olha o meu colégio. Quando você atinge esse momento em que você fala assim, esse é o meu colégio, aí ele se tornou pertencente. E por isso ele vai ter disponibilidade e disposição para acordar de manhã e fazer o que ir para o colégio. Exercitar o cérebro estudando com as atividades curriculares obrigatórias. E elas não são obrigatórias porque são obrigatórias. O corpo precisa de exercício. O cérebro precisa também de exercício. Assim como o corpo, a mente também precisa ser Falamos sobre infantil, Fundi 1, Fundi 2 e médio. E agora, e a educação executiva, como é que faz? Me fala, né, que a Ellen fugiu da escola. Então. A Ellen mais um monte que tá assistindo, que eu sei que você também fugiu da escola, escuta aí. A Ana Cláudia? Não, nossos ouvintes. Nossos ouvintes. Um pouquinho mais de água. Ah, Bia, pede lá. Oi, Bia, obrigado. Desculpa, Horas dos comerciais. Colégio Invictus. Enquanto isso, tá aí uma coisa que eu posso te vender. Patrocínio. Este canal é patrocinado pelo Colégio Invictus. Aquela escola que você passa na porta e fala, eu estudo lá. Ah, deu comercial, hein? Sabe o engraçado? Que nós estamos... eu digo que eu sou seu conterrâneo de cidade, porque já falei aqui, né? Não vou ficar repetindo, não vou sendo redundante. Mas nós só estamos há 4 anos em São José do Rio Preto. Olha só! Nós compramos o colégio em maio de 2021. Olha só! Mas 4 anos parece nada, mas é bastante coisa, né? Mas tem uma... E o interessante agora é que esse movimento do Shark Tank no colégio Nossa, imagina como que não deve estar o babado lá em São José do Rio Preto, né? Porque assim, ó, uma cidadezinha, gente, que ó, todo mundo conhece todo mundo, mais ou menos assim, né? Mas olha... A família Lourenço lá não é famosa, não? Olha que engraçado. Engraçado não, sério que eu vou falar agora. A cidade, então, nós estamos na avenida principal, na avenida queridinha da cidade, que é a Dr. Alberto Andaló. Sim. Estamos muito bem posicionados ao lado do McDonald's. Ah,
Eu morava ali pertinho. Somos parede... Eu vi o McDonald's ser construído, aquele Habib ser construído. Isso. Nós somos vizinhos de parede do McDonald's. Até 2023, nós estamos em 25, né? Uhum. Até o meio do ano de 2024... Ai, bati na mesa. Até o meio do ano de 2024, as pessoas, quando queriam se referir ao Colégio Invictus, falavam assim: fica ao lado do McDonald's. O Colégio Invictus fica ao lado do McDonald's. Hoje, o McDonald's fica ao lado do Sério? Exatamente. Gente, olha que esse marketing trabalha bonitinho, hein? Que legal. É a força do trabalho de todos os nossos colaboradores, ex-colaboradores que passaram, os nossos professores, os pais, as mães. Que massa, enfim, né? Poder ver, assim, eu sou suspeita a falar de educação, né? A gente até falou nos bastidores aqui. Mas poder ver minha terra mesmo, minha cidade natal, crescer tanto no sentido de ter colégios bons, né? Olhar para o processo de desenvolver a futura geração, né? Isso é muito legal. Então, falando sobre a educação, o pitch... Para gente grande. Para gente grande. Você sabia que aproximadamente 40% do primeiro diploma dos alunos que fazem o curso superior entregam para suas famílias? Não sabia. Exatamente. Normalmente ele é empurrado e direcionado pela família. Mas a família faz sentido mesmo. A família não está errada. Porque é sempre um pai ou uma mãe que não tem que fazer uma faculdade. Exatamente. Então, se seu pai é dentista e sua mãe é dentista, você vai ter a tendência de direcionar o seu filho ou sua filha para ser dentista. Sim, verdade. É algo que deu certo. Deu certo com o pai. Validado, deu certo, está validado. Então, filho, filha, você percorra aqui. Esse diploma, normalmente é entregue. Muitas vezes, os adolescentes da primeira formação superior, eles não entregam para a família, mas certamente eles buscam um outro caminho, não é? E o que acontece com essas questões? Lá no ensino infantil e no ensino médio, ele tem que ter esse entendimento de pertencimento que e ele tem que sair com todos os processos já prontos para o curso superior. Quando eu digo processos prontos, é o seguinte: entendendo sobre gestão de carreira, educação financeira, empreendedorismo, network, internacionalização, esporte. Quando ele está claro, quando ele tem clareza com relação ao que ele quer fazer e por que ele quer fazer e como ele vai fazer, a chance dele entregar esse primeiro currículo para a família é bem menor. Né? É bem menor. Então ele entra no curso superior já tendo um entendimento diferente do cara que entra, da menina que entra, o menino que, não, eu vou ficar aqui 4, 5, 6 ou 10 anos num curso, ou 8 anos num curso de medicina, e a hora que eu me formar resolvi meus problemas. Na verdade, e bingo, não. Quando o cara sai da faculdade, ele como é que aluga uma sala? Como é que eu falo com o contador? É simples, é presumido, lucro real. Dia 20 eu imito os DARFs. Não são DARFs, são contribuições. Isso, né? O que é isso? O que é um co-obrigado? O que é um avalista? Aí eu tenho que ir no cartório reconhecer uma assinatura? Então você faz uma assinatura digital? É verdade. 63% hoje dos médicos no Brasil estão negativados no Serasa, você sabia? Olha só. Mas não é difícil de acreditar. Porque, literalmente, você ser médico não te capacita a conseguir exercer a profissão e ganhar Então, mas quem falou isso para os médicos? Se sustentar, né? Quem falou isso? E se eu falar para você que a média salarial de um médico hoje no Brasil é de R$80 mil? E está no Serasa. Meu Deus! Administração financeira, né? Cadê gente? Já vamos criar cursos de administração financeira. E eu falo com muitos médicos. E essa é uma queixa unânime. Por isso que os médicos estão cada dia mais se organizando e participando desse rolê de entender como administrar o seu dinheiro. Sim, verdade. Porque um médico que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, e muitos trabalham tudo isso, porque precisa, porque a demanda realmente exige, eles não têm tempo para entender o que vai fazer com o dinheiro. Então, eles só fazem. Então, por exemplo, um médico comprou um carro de R$400 mil. Ele é médico, eu também sou, eu vou comprar um carro de R$400 mil. Ele não olha pro bolso dele, ele olha pro bolso do amigo dele. Ele olha pro status, né? Eu sou médico, eu posso. Eu penso que
que o exercício da medicina é difícil encontrarmos, é lógico que vai existir, mas basicamente o médico e a médica, eles vêm com o propósito de resolver a dor do terceiro, né? Então eu não consigo ainda associar o status, o glamour no médico. Claro que nós encontraremos alguns, mas eu acho que é a minoria. Eu encontro o mesmo médico que diz o seguinte: se meu amigo mora num residencial, num condomínio bom, ele é médico, eu também sou, eu também posso. Aí vai também. Olha só. Só por acompanhar. E aí ele vai entender que aquele médico talvez faz um outro rolê que permite ele estar naquele... Sim, ele tem às vezes até uma especialização, né? Ou uma especialização, ou tem um material digital, ou fala sobre essas questões. Quando você fala sobre esses entendimentos, beleza, fui lá, fiz uma faculdade, lindo, estudei bonitinho, né? Mas a gente sabe que não é só isso. Tem alguma coisa relacionada quando você fala sobre essa estrutura de 360 graus? Bom, o 360 graus não aplico na educação. Eu aplico nas empresas que eu faço mentoria. Okay? Porque o 360 graus dá aquela sensação de... O que também se imagina que se olhar para os estudos da mesma forma, né? No sentido de um processo de se desenvolver e ter esse olhar... Eu preciso aprender as etapas, aprender a... conta um pouquinho para nós, que eu estou aqui meio que tentando o processo da educação, sozinha. O processo da educação, ele está, de alguma maneira, travado num sistema muito antigo. Isso. Okay? Podemos falar desse sistema antigo, adoro. Que é válido, funciona... Dono de escola, hein, gente? Vamos falar de sistema. O processo é válido, funciona, sim, mas precisa ser ajustado. Ótimo. E um dos fatores que me fez a pensar na geração Invictus, que posteriormente virou Shark Tank School, foi exatamente isso. De eu chegar no colégio e olhar para o material e me ver na sala de aula na 5ª série ou 6ª série. A mesma coisa, o mesmo conteúdo, a mesma carga horária, os mesmos processos, a mesma metodologia. Sim. Eu falei, isso não pode dar certo. O conteúdo é bom, mas isso não pode dar certo. Eu aprendi isso em 1980, nós estamos em 2025. A diferença é que os alunos hoje têm um telefone celular e eu não tinha na minha época. Verdade. Então, esse processo de eu poder olhar para esse material didático, que o nosso material lá, diga-se de passagem, é premium. Somos parceiros da Somos e o nosso material é o PH. É um dos 5 materiais prêmios do Brasil. Então, nosso material é muito bom. E mesmo esse material muito bom pedagógico, eu olhei para eles enxergando 1980. Caraca. Então eu falei, Ana Cláudia, diretores, coordenadores, Débora, nossos assessores, consultores, vamos sentar aqui, precisamos criar alguma coisa. Isso não vai dar mais certo. Isso não vai dar mais certo. Mas somos obrigados. Sim, eu não quero mudar isso. Mas aí nós temos que entregar um outro produto, um outro conteúdo para que eles entendam que tem que passar por isso, mas se projetarem. Beleza. Com o curso superior, eu já penso que nós não estamos no caminho ainda. Eu penso que na faculdade a gente precisa trabalhar ainda com micro certificações. O que é isso? Eu penso que, como os Estados Unidos faz. Ok, você vai fazer direito nos Estados Unidos. Lá ele vai te dar uma grade para você cumprir por semestre ou por ano. Quando você termina a carga horária de uma determinada matéria, ele te entrega um diploma. Com esse diploma, você já pode ir para o LinkedIn e arrumar um emprego. Então você não precisa se tornar um advogado, um administrador, um dentista para começar a trabalhar. Porque você já tem especialização em teoria da administração, teoria do direito, direito constitucional. Você fez a carga, você se graduou e a faculdade te deu a microcertificação, você já foi para o mercado trabalhar. Mais uma possibilidade de você entender se você quer ser mesmo um advogado, se você quer ser mesmo um dentista ou um administrador. Então eu penso que o nosso ensino superior, ele tem que ir para esse caminho de microcertificações. Tive que olhar assim também para 360 graus na educação, mas eu não posso mudar muita coisa na educação. Eu posso sugerir, como eu acabei de sugerir, para que os nossos profissionais, o nosso ministro da Educação, os nossos secretários de Educação, os nossos diretores do MEC, entendam que não dá mais para esperar 4 anos, 5 anos ou 7 anos para você se formar e aí então você sair para fazer. Quando você chegar no final desses 4, 5 ou 7 anos,
tudo já mudou. Verdade. E aí você vai ter que continuar sempre correndo, é como se fosse um cachorro correndo atrás da sua cola. Gente, que esse podcast tem que chegar nos ouvidos de quem... Ok. Então, com relação ao ensino tradicional, eu só posso sugerir e recomendar. Sim. E como é que eu descobri isso? Fazendo imersões. Viajando para os Estados Unidos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, indo para a China, indo para a Europa, indo para o Oriente Médio, entendendo, porque eles já estão se movimentando dessa maneira. Que massa. Então nada se cria, tudo se copia, por que não, né? No empreendedorismo, aí sim nós vamos chegar lá na sua pergunta. O que é o 360 graus? Todas as vezes que eu sou especulado ou contratado para uma empresa, eu não me preocupo se é uma fábrica de bolachas, ou se é um pet shop, uma concessionária, tampouco um colégio, uma faculdade, ou o ramo de couro, ou sapatos. Porque pessoas fazem negócio com pessoas. Sim. Diferente das mentorias nas empresas, se pessoas fazem negócio com pessoas, eu preciso ter um time. Sim. E aí sim, aí todas as vezes que eu concordo em mentorar uma empresa ou um profissional liberal, eu coloco o meu time para fazer a gestão desse negócio, do negócio deles. Então eu trago o meu contador, o meu advogado, o meu marketing, o meu social media, a minha CEO, a Ana Cláudia e eu. Olha, que legal. Então, por isso é que eu falo 360. Eu nunca vou sozinho. A empresa que me contrata, ela tem que entender que não tem problema nenhum com os profissionais que até aquele momento exerceram atividade com elas. Não tem problema. Sim. O meu contador certamente não é melhor do que o contador deles. O meu escritório de advocacia provavelmente não é melhor do que o deles. Não é essa a questão. Só que eles estão envolvidos nesse processo. É mais rápido, né? Se torna mais eficiente. Então, eu não consigo, por exemplo, eu estou alinhado com a minha contabilidade, com o meu jurídico, com o meu marketing, com a Ana Cláudia, com o meu CEO, que faz o treinamento dos funcionários. Sim. Então, a ação é rápida. Faz sentido, concordo total. Ok? Então, Quero uma empresa 360. Exato. Abre uma empresa, faz um processo, gera uma procuração, fotografa esse sapato, pega esse couro, levanta esse carro, troca a bateria desse... Então, nós temos, o nosso time tem uma sinergia muito boa. Que massa. Porque é um time que está me acompanhando. Por isso que eu falo 360. Inclusive, nesse exato momento, nós estamos mentorando uma fábrica de sapatos femininos, a MS, Mulher Sofisticada, em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Vocês têm, né, uma franquia, porque a gente acabou já entrando aqui tudo animado, né, gente? Mas vamos voltar um pouquinho lá, porque assim, o Ronaldo, ele tem o Colégio Invictus de São José do Rio Preto, mas fala um pouquinho dos seus outros negócios. Bom, você ia falar sobre a Quinta Valentina, né? Isso. Quinta Valentina, o que eu posso dizer é que não foi um investimento muito bem sucedido. Foi uma falha. Olha, Foi uma falha bem grave, no sentido em que... Eu falei que legal, né? Mas é porque no sentido de aprendizado, tem falhas que, né? Tem situações que caem por bem, né? Conta pra nós um pouquinho essa experiência aí. Como eu disse para vocês anteriormente, né? Eu mais errei do que acertei. Eu tô rindo, mas é de chorar, né? Hoje, se você pegar todos os nossos negócios... hoje, em 2025, 60% deles dá certo e 40% não. É assim que funciona o rolê. Faz parte, né? O que a gente tem que fazer agora é tentar, ao final de 2025, crescer um pouco, fazer com que a gente tenha êxito em 65%, depois 70%, depois 75%, e que isso não vem do dia para a noite. Você tem que pivotar, você tem que tentar. Você tem que fazer exercício. Lembra? Estudar, exercício para o cérebro, academia, exercício para o corpo. Se você não botar em prática também os negócios na rua, é verdade. não vai funcionar. É verdade. Então, a Quinta Valentina, em especial, não foi um investimento bem sucedido. E por que não foi bem sucedido? Porque, nesse caso, eu coloquei a carroça na frente dos bois. Não é? Eu me permiti, aos 50 e poucos anos de idade, foi um investimento de 3 anos atrás, aproximadamente 3 anos e pouco atrás, eu me permiti aportar dinheiro antes do contrato assinado. Olha que coisa, né? Nem vou perguntar quanto custou para ele aprender que tem que assinar contrato primeiro.
Os custos realmente de quando você não assina o contrato primeiro. Eu falo que tem os erros, né, que te custam, né? Então, por exemplo, mas o que te custa é sempre o aprendizado. A conta que se faz é quanto eu paguei para aprender essa lição. E aí, exatamente. E aí, conforme você vai percebendo que existem caminhos mais fáceis, que é se desenvolver, aprender, educar, ir buscar um mentor, alguém que já foi lá e que deu ruim, né? Eu falo que é os deu ruim da vida, né? Agora me fala uma coisa, porque assim, já tá dando pra perceber. Você entendeu 360? Sim, entendi. Ok, entendi. Sou contratado, nós avaliamos a questão da empresa. Achei o máximo, a ideia faz... Eu pego o meu time e coloco nesse rolê. Literalmente você ganha tempo, escala, porque você já existe uma cultura, né? Então você pega essa cultura e leva para dentro de uma empresa, a probabilidade dela acertar é maior do que você tentar adaptar sozinho a bagunça que já tá. Exatamente. Então, entendi perfeitamente já. Adorei e eu já vou tentar um jeito de 360 na minha vida. Já vamos conversar, né, Ronaldo? Com certeza. Mas vamos lá, tudo bem, já tá dando para perceber toda a sua trajetória, sua experiência de erros e acertos. Eu quero ir para a parte no sentido de investidor anjo. Mas você não quer saber das coisas que dão certo? Não. Eu só falei da Quinta Valentina, que Deus... Eu acho que seria importante... Peraí, gente, uma lista de um rolo de papel. Eu preciso... porque ninguém vai me contratar, né? Pô, o cara foi lá... Só o que deu ruim. Calma, gente, a gente vai falar o que deu bom também. Não, olha... Vou falar uns 2 que deu bom, né? Que aí a conta bate e sai em positivo. 2-1. Tá, é verdade. Não, vamos lá, não vamos pular etapas, que aí depois eu vou para essa minha pergunta. Por exemplo... Fala os deu bom da vida, assim, sabe? Porque, gente, quem olha ali, né, vê que o cara já tá pensando que não é fácil, não, sentar na mesa com o cara. Por exemplo, commodities, né? Nós tivemos uma rede de postos de gasolina aqui em Florianópolis. É verdade. Então, não, gente, que é muita coisa. É muito CNPJ, meu Deus. Tem muito CNPJ. Isso foi foi dolorido. Posto de gasolina é um bom negócio? Quando você tem um entendimento e entende sua responsabilidade social, né? Porque o commodity é isso, né? Dificilmente quem precifica, quem bota preço no seu negócio é o consumidor. E se você tem um entendimento de como funciona um posto e suas responsabilidades, se você entende que seu posto abre 6 horas da manhã e você precisa abrir 6 horas da manhã, porque muito provavelmente sua vizinha está grávida, mas ela não botou gasolina no carro dela no dia seguinte, e a bolsa dela estourou, e ela precisa parar no seu posto para botar gasolina. Entende? O dono de gasolina, o diferente do antigo dono de posto de gasolina, que ele simplesmente colocava o produto no tanque e não se preocupava com mais nada e vendia e obtinha lucros. Hoje em dia é mais amplo a questão do posto de gasolina. Eu demorei para aprender também. Tá? Eu entrei em 2008, final de 2008. Os postos faliram em 2013. Eu entendi que os postos faliram em 2014 e aí começa a grande reengenharia e reconstrução dos postos. Olha só. Até o ponto em que a gente consegue vender o grupo por uma empresa em São Paulo por alguns milhões de reais em 2019. Mais uma vez, eu não entendia a responsabilidade de ser dono de posto de gasolina. Eu administrava, como eu tinha saído recém de um banco, eu administrava o meu comércio como se estivesse ainda dentro de um banco, onde o guarda-chuva era muito forte, me protegia, e lá no meu posto eu não tinha esse guarda-chuva me protegendo, era eu contra eu, todos os dias. Então, de 2007 a 2008 nós entramos, em 2013 os postos faliram, em 2014, por conta de um otimismo que todo empresário brasileiro tem, isso não foi exclusividade minha, de todos, fica achando que vai acordar e no dia seguinte as coisas vão melhorar e não melhora, né? Fica prorrogando a ação. Sim. Em 2014 eu de fato entendo que não há o que se fazer, paro a operação, olho para dentro, busco uma série de pessoas muito melhores do que eu, que esse é um outro movimento também que eu gosto de fazer, sempre estar me relacionando com pessoas mais competentes do que eu. Bom. Ponto importante. Eu trago esse grupo para dentro dos meus postos, nós conseguimos enxergar o que está acontecendo, reconstruímos os postos
entendemos a nossa responsabilidade e fazemos uma excelente venda. Olha, então, o posto de gasolina deu certo. A construção, isso foi onde? Os postos eram aonde? Aqui, Palhoça, Estreito, Santa Maria da Imperatriz, aqui na região mesmo. De Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis. Posto de gasolina foi um sucesso, foi um case de sucesso. Ou seja, os segmentos da educação, calçado, posto, construção, administração de aluguéis. E assim vai. Tem coisas bem interessantes que deram bem certo, assim, e o que o movimento... Hoje, o que você acredita ser um bom investimento nível Brasil para negócios operacionais? Essa é uma pergunta difícil, porque... Propósito. Se você tem propósito, qualquer negócio vai, né? Ellen, se você entende o motivo pelo qual você sai de manhã da sua casa e deixa para trás todas as pessoas que você ama para ir para um lugar... Para ir fazer... E se você entende o que você vai fazer lá e depois volta e no dia seguinte você não vê a hora de voltar para aquele lugar, você está dentro de um propósito. A chance de você fazer qualquer coisa e ser muito bem sucedido é muito grande. Eu acredito. Tá aí um dos diria que um dos pontos em que geralmente investidores olham antes de investir, né? Em empresas. Qual que é seu ponto de vista sobre isso? Não tem uma máxima que mais de 50% das empresas elas falem antes do segundo ano? E você sabe qual é o motivo? Falta de clareza, eu acho. Os empresários, eles abrem empresa para resolver o problema deles próprios. Isso é verdade. Não vai se tratar antes? Assim, todas as vezes que você achar que você tem que empreender para resolver o seu problema, nem começa. Olha que visão interessante. Nem começa. A partir do momento que você entende que você vai abrir algo para resolver a dor do próximo, do terceiro, pode fazer. Mas, Ronaldo, eu vou vender sonho de valsa na rua. Pode fazer. Eu vou vender limão. Pode fazer. Você vai ser bem-sucedida. Porque você entende e você está resolvendo um problema. Um problema das pessoas, então, as empresas, elas fecham. Mais da metade das empresas, elas fecham, porque quando as pessoas saem e resolvem empreender, a primeira coisa que elas pensam é: como é que eu vou resolver o meu problema? Como é que eu vou pagar as minhas contas? É verdade. Aí não dá certo. Tá aí a dica, ó. Vai falar com o investidor, estudante. Todo mundo deveria ter oportunidade de passar 10 dias na China. Todo mundo deveria ter oportunidade. Todo mundo. Eu acho que o governo brasileiro, nosso presidente, ele deveria criar... Outra dica, hein, presidente? Vamos lá, já falei pro pessoal. Vamos levar, gente, esse corte pro presidente ver. Já falei do MEC, já falei da Secretaria de Educação. Presidente, presta atenção. Começa a formar grupo de jovens e botar lá na China 10 dias. Porque o chinês está preparadíssimo para resolver o problema do terceiro, do próximo. Cara, que massa. Por isso que estão onde estão, a posição que ocupam. Interessante isso aí, hein? Eles são preparados para resolver o problema do terceiro. Não é à toa que a China, meu Deus, cada coisa que eles inventam que você fala, Senhor, para viver, nossa, a coisa mais simples do mundo é viver na China. Eu tenho amigos chineses, eles entram por exemplo, se você convida um amigo meu para vir aqui, ele vai conversar com você e observando tudo. E no final das contas ele vai dizer para você, eu acho que... se você colocar um negócio ali, fazer aquilo ali, vai facilitar para quem entrar, para quem sair, para quem... E aí você rapidamente vai querer ser sócio dele. Que loucura, que massa. Você tem negócio na China? Ainda não. Vamos arrumar negócio na China, Ronaldo. Mas eu tenho um social lá na China que procura coisas pra gente fazer. Diz que eu só vou parar de trabalhar quando eu começar a ganhar dinheiro dormindo, né? Só fazer negócio no Japão, na China. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui minhas perguntas, vai que eu tenho alguma coisa que deixei passar. Tá, vamos falar sobre liberdade, né? Você acredita que todas as pessoas, a liberdade financeira, ela é fato ou ela é palco? Ela é fato. Só que eu tenho a minha liberdade financeira, você tem a sua liberdade financeira e isso precisa ser respeitado. A minha liberdade financeira não precisa ser necessariamente a sua. Sim. Ou da Bia, ou da Ana Cláudia, ou das pessoas. Você tem que entender o que você precisa, mas o segredo da liberdade financeira, por exemplo, vamos transformar essa dica que eu vou dar agora em números, tá bom? A liberdade financeira vai vir quando você, num ano... Hoje eu só consigo fazer as minhas contas projetando o ano. Tá. Eu não consigo mais falar assim, eu ganho X por mês. Então eu sempre olho para um faturamento para ter um resultado e fazer a composição do que vai sobrar para mim.
Então, dentro de um ano, se eu ganho R$1 milhão, não sei se eu chutei muito alto, mas vamos supor que em um ano eu ganhe 1 milhão, que eu tenho uma receita bruta de R$1 milhão. Liberdade financeira para mim é quando você faz 1 milhão de receita por ano e só precisa de 100 mil para viver durante aquele ano. Entendeu? Entendi. O gostoso da liberdade financeira é você poder ir e vir sem carregar passivos nas suas costas. Sim. Exemplo. Você falou uma frase que eu aprendi, que eu aprendi não, né? Que eu declarei desde quando eu comecei a empreender. Foi uma pergunta que me fizeram. O que é liberdade financeira para você? Minha primeira resposta: ir e vir e dinheiro não ser problema. É sobre isso. Você ganha 100, se você ganha 10 mil em um ano, e se você conseguir gastar R$1.000 para viver esse ano, isso é liberdade financeira. Porque o gostoso do dinheiro é você saber que você pode comprar e não comprar. Essa é mesmo. Esse é o gostoso do dinheiro. Legal, mas eu não quero. Exatamente. Quero olhar para um carro de luxo e falar, hoje não. Mas tudo bem, você pode andar num carro de luxo quando você quiser. Sim. Não tem problema. Eu, por exemplo, se eu quero andar numa Ferrari, eu não preciso comprar uma Ferrari. Sim. Eu vou até o Gramado, alugo uma Ferrari, ou vou até São Paulo, loco uma Ferrari, eu ando 2 dias e devolvo para ela. Eu devolvo o passivo pro dono. Sim. Olha, amigão, a revisão, as milhas rodadas, o desgaste do pneu, o seguro, o licenciamento, isso é teu. Quanto me custa para ficar um dia com a Ferrari? Custa X. Você vai lá, loca a Ferrari. Mas Ronaldo, eu quero ter uma casa. Eu quero ter uma casa de 20 milhões, de 1 milhão. Sabe? É um passivo também. Sim. É um passivo. É jardineiro, é piscineiro, é o cara da câmera, é o cara da... Poder usufruir de tudo sem precisar cuidar de nada, né? Você não é dono de nada. Aí eu brinco que eu falo que eu quero morar por 1 ano num hotel. É o meu sonho de conta, todo mundo é louca, né? Gente, vocês podem escrever ainda, eu vou morar 1 ano num hotel. A Bia e o Vitor vai se lascar. Eu posso sugerir para que você fique 1 ano em vários hotéis. Sim, eu vou enjoar de um, já vou para outro, enjoo de outro, vou para outro. Então, porque, vamos pensar direito. A pessoa que vai lá e compra uma casa de R$2 milhões, ela é dona da casa? Não. O documento vai dizer que ela é dona da casa. Mas ela tem que pagar todos os anos o IPTU. O IPTU, você tem que pagar para a prefeitura todos os anos. Mas se é sua, por que você tem que pagar? A casa dela é do governo. Exato. Os impostos, a manutenção, essas coisas todas. Então, legal. Respeitar a liberdade financeira é isso. Poder ir e vir com autonomia e guardar dinheiro. Guardar, né? Tá aí um desafio do brasileiro, né? Generalizei? Não. Realmente, as nossas poupanças são muito fracas mesmo, com relação aos Estados Unidos. Olha, vai vira de ponta cabeça cada ser humaninho. Você vai ver que de 10, talvez caia uma moeda. Mas eu acho que é o fato, por exemplo, cada pessoa entende sobre poupar de uma maneira. Por exemplo, eu entendo que poupar significa ter dinheiro para dias difíceis. Eu não consigo guardar dinheiro para poupar, mas eu consigo guardar dinheiro para dias difíceis. Dias difíceis. Interessante. Compreende? É diferente, né? É difícil ver o dinheiro parado na conta, né? As moscas saem. O resultado o final é o mesmo, guardou. Sim. Mas a maneira com que isso... E o que eu vejo muito do brasileiro... Eu sou meio leiga nessas coisas, mas estamos aqui para discutir. Vamos. Quando a pessoa coloca assim, eu tenho muito dinheiro aplicado. Vai lá, aplica na bolsa, não sei o que lá, investe um monte. E aí, o guardado é diferente, né? A pessoa que está indo para a bolsa, ela está arriscando, né? Exatamente. É diferente do poupador. O poupador que pega o dinheiro mesmo e coloca na caixinha. É o cara que vai mesmo, guarda o dinheiro, vai lá para as aplicações, para os investimentos de zero risco, que é a poupança. Em que o governo banca essa... eu acho que esses seres humanos, hoje em dia, são raros. Os que literalmente colocam numa poupança. Não, vou pôr meu dinheiro para render.
Se perder tudo, dá nada não, mas vamos pôr para render. Eu acredito que se essa nova geração, se a gente mudasse a forma... A Carol Pfeiffer, ela vem com essa linha agora. Né? Ela vem desconstruindo essas crenças de não... o brasileiro não poupar. A Carol, ela fala muito bem, eu gosto muito dela, porque ela desconstrói muito bem o medo que o brasileiro tem de investimento. É muito interessante as técnicas que ela usa. Eu particularmente gosto. Mas ela fala para um público maior, né? Eu converso com os meus diretores e com os pedagogos do colégio, porque como eu aprendi a guardar dinheiro? Guardar dinheiro para dias difíceis. Entendi. Eu acho que se a gente entender o movimento de cada ser humanozinho... Você nunca vai passar um aperto, né? Uma dificuldade. Você sempre vai estar preparado, porque o deserto ele vem, né? O deserto vem. O verão, o inverno, as 4 estações do ano, existem os altos e baixos, né, gente? Então, hora nós tá rico, hora nós tá pobre. E aí, se você aprende a guardar nos momentos de seca, né? Literalmente, você vai conseguir manter uma linha tênue de... Tem uma outra questão também que eu acho bem interessante em falar aqui para vocês. É o fato de... A maneira com que você se mexe e se move nos seus negócios. Em qualquer coisa que você fizer. Se você tem propósitos claros de que você resolve problemas, e que você ajuda o próximo e os terceiros. E se você tem um entendimento, as pessoas podem até achar que você é um protagonista. As pessoas podem até falar que você é um protagonista. Mas se você age como um coadjuvante, cara, é uma fórmula infalível. É verdade, eu acredito. Guardar dinheiro para dias difíceis, guarde dinheiro para dias difíceis, resolva o problema do próximo e sempre haja como um coadjuvante, eu usei protagonista e coadjuvante. Haja como coadjuvante. Mas as pessoas falam que você é protagonista. Tudo bem. O que as pessoas falam, você não tem controle. E você não tem como controlar isso. Mas são 3 dicasinhas que... Meu Deus! A Neva já pode acabar. Já pode encerrar o expediente. Já deu aquele corte de milhões. Mas antes de encerrar, eu tenho só mais uma perguntinha final. Vamos lá. Algum investimento ou negócio, né, que você investiu, que você tenha arrependimentos? Que você tenha arrependido? Não. Coisa boa. Era o que eu esperava disso. Não tem como, né? Arrepender como, gente? Eu tentei pensar rápido. Os melhores. O pior de todos é o que eu mais amo na vida. Tentei pensar rapidamente aqui. Todos foram aprendizado. Todos foram, em algum momento, uns mais amargos do que outros. Mas todos trouxeram uma bagagem gigante. Gente, esse é meu convidado. Diretamente lá de Rio Preto, mas que mora aqui também, né, gente? A gente é assim, é tiquinho, né? É tiquinho de um lugar, tiquinho do outro. Eu sou um tiquinho de Osasco, um tiquinho de... Eu sei como é ser tiquinho, viu? Um tiquinho de Brasília, eu sou um tiquinho de Brasília, eu sou um tiquinho de São José do Rio Preto. Você tem negócio em que estados? Hoje, os negócios estão no Rio Grande do Sul, em São Paulo capital, São Paulo, noroeste de São Paulo e Santa Catarina. Aí sim, hein? Por enquanto. Olha, deixa aí, ó. As mentorias em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? E esse é meu convidado, gente. Cuiabá, Belo Horizonte, e aí vai. Massa. Arrasou. Ronaldo, ó. Meu Deus, queria mais tempo, né? Mas tudo bem. Acabou mesmo? Eu botei uma camisa cor-de-rosa hoje. Pra vir todo elegante. Demais, gente, meu convidado de hoje. Quem gostou, bate palma, gente. Eu sei que eu não falei no iniciozinho, mas vou falar pra você não esquecer. Benção, se inscreve no canal. É o único jeito que a gente tem de continuar aqui o nosso trabalho, cumprir nosso propósito, levar o melhor das experiências da vida, dos nossos empresários, dos nossos amigos para você. A gente sabe que, assim como eu, muito se inspirou através da história de outras pessoas. Então, aqui está o nosso palco com a história do Ronaldo Stima, um pouquinho da experiência dele. Quem gostou, bate palma, faz barulho, faz aquele print, põe no story, marca a gente. A gente adora essas coisas, vocês não têm noção. Obrigado, a Ellen. Ana tá aqui nos bastidores. Obrigado, Ellen. Obrigado, Bia. Deixa aquele recadinho para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado pelo convite. Me seguem lá nas redes, né? @Ronaldo Stima Júnior.
@RonaldoEstimaJR. Uma dica, deixar um recadinho, errem mais. Arrasou. Errem mais. Se permitam mais. Não tenham medo. Show. Tá bom? Eu costumo falar que você tem que ter o caderninho de desejo, mas o caderninho do fracasso, que é o que vai fazer você conquistar os seus desejos, são os seus fracassos. E aqui a gente encerra esse episódio. Eu não sei vocês, mas eu fico nos bastidores com os meus convidados, né, gente? Vocês não sabem, mas a gente tem uns bastidores aqui, ó, sensacional. Gravando tudo, tô me sentindo atriz, gente. E para você que acabou de chegar aqui, não esquece, se inscreve no canal, apoia nossa iniciativa de levar para você o melhor que há do conhecimento, da trajetória dos nossos convidados. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada por me proporcionar essa troca, que foi incrível. Eu quero mais. Quem sabe a gente não traz ele, porque assim, 1 hora é muito pouco, né, gente? E pra você que fica aí, beijo no coração. Fique ligadinho, ativa o sininho, que assim você não perde o próximo convidado. Sininho. E a gente se vê no próximo episódio do Alquimia Videocast. Beijo no coração de vocês. Eu fico aqui nos bastidores com essa galera top.